Agora que vamos finalmente a primeira semana do ano de 2026 completa, sem qualquer intervalo, e que já tivemos aqui grandes movimentos, não só para cima, mas também para baixo, o mais certo é que estás a avançar se é tempo de comprar, vender ou manter as ações, e é isso mesmo que vamos ver aqui, neste caso, para as ações que estou aqui sempre a analisar todas as semanas. Aqui neste caso, antes de passar em frente, não te esqueças de visitar o blog investirnabolsa.com, em que podes encontrar aqui não só a carteira de ações do mês, mas também análise a corretoras de bolsa, plataformas e programas, e também outras dicas que investidores devem estar aqui a considerar. Também passando aqui, eu sou parceiro da Corretora Estable e caso ainda não tenhas conta, podes estar aqui a criar a conta usando o link que está na descrição ou o que está aparecendo agora, o QR Code na imagem. E em breve vou estar aqui a partilhar o portfólio do 0 ao milhão, em que vou estar aqui a usar a corretora parceira XTB e vou estar a partilhar aqui os vídeos e também aqui algumas das opiniões aqui no Clube da Bolsa, que é um grupo do Discord. Então agora vamos passar em frente aqui para a análise de ações, aqui usando o programa TC2000. Que neste caso, vamos primeiro aqui usar o ETF do S&P 500, que é o SPY, que é o ETF mais antigo, que está cotado na Bolsa de Valores e que também é o que é bastante conhecido pelos investidores. Que neste caso, como pode ver aqui, o S&P 500 durante esta última semana fez máximos históricos praticamente todos os dias da semana, só na quinta-feira que não tivemos aqui novo máximo histórico, vi aqui a quinta-feira, mas mesmo assim já na sexta-feira acabamos aqui a semana a fazer um novo máximo histórico. Que neste caso, enquanto vamos aqui o S&P 500, sempre assim neste movimento, vamos estar aqui praticamente a fazer novos máximos históricos aqui para o S&P 500. Neste caso também pontos para estar aqui a considerar em dips que investidores vão estar aqui atentos, sobretudo aqui 670 a 675 dólares e 650 a 655 dólares. Neste caso o mais certo é que como temos aqui que é o mês de janeiro e temos aqui o efeito de janeiro em que normalmente no início do ano temos sempre aqui um rally, então aqui o mais certo é que possamos ter aqui um movimento, depois aqui um dip pequeno para depois continuação aqui de novos máximos históricos e depois então lá para o fim do mês de janeiro e depois em fevereiro podemos ter então aqui uma correção para o índice S&P 500. E neste caso, passando para as ações em que vou estar aqui a analisar, caso esta seja a primeira vez que estás a ver este vídeo, então vou estar aqui a ver as ações que são a Apple, a AMD, Disney, a Alphabet, a Robinhood, Coca-Cola, Meta, Microsoft, Nvidia, Oracle, Palantir, SoFi e a Tesla. Então agora vamos passar aqui para a Apple. Neste caso aqui, como podes ver, a Apple está aqui com uma queda, aqui diz máximos históricos de 10,13%, e em que neste caso acabou por não conseguir aguentar aqui nos 265 dólares e acabou por continuar aqui até o próximo suporte que está aqui na parte dos 259 a 260 dólares. Neste caso está aqui a aguentar. Se tivermos aqui uma recuperação até aqui, até esta parte, e conseguirmos estar aqui a quebrar a parte dos 265 dólares, mais certo podemos ter aqui um movimento para cima. Caso contrário, podemos ter aqui uma correção ainda para esta parte também. Aqui os 245 dólares também são um suporte para a ação da Apple. E depois então aqui o próximo suporte é aqui a parte dos 225 dólares aqui. Como podes ver, já tivemos aqui várias vezes a ação nesta área. Agora passando aqui para a próxima ação, que é a AMD. Neste caso que temos aqui a ação da AMD, em que a AMD esteve aqui a apresentar aqui os seus produtos durante o evento da CES, que é em Las Vegas, que é o primeiro evento do ano e também um evento bastante importante para empresas de tecnologias. E até fui aqui uma boa apresentação, teve aqui um feedback bastante positivo, mas neste caso tivemos aqui os investidores aqui a estar a vender a ação e sobretudo quando tivemos aqui praticamente quase um falso breakout aqui nos 225 dólares, como pode ver aqui. Temos aqui um falso breakout, ou tivemos aqui uma inversão. Então, praticamente vemos aqui os investidores a vender a ação em vez de estar aqui a comprar. E aqui pode ser que a ação esteja aqui a se aguentar aqui nos 195 a 205 dólares e nesta próxima semana para depois então estar a fazer aqui uma possível inversão. Neste caso, se a ação não conseguir estar aqui a aguentar nesta zona vermelha, então podemos ter aqui uma queda da ação, que é uma correção maior para aqui para os 185 a 190 dólares. E se não aguentar novamente, podemos ter então aqui uma queda até os 150 dólares, que também é uma zona bastante importante aqui para a ação da AMD. Agora passando aqui para outra ação, temos a próxima ação que é a Disney. Neste caso, a Disney até tem tido aqui uma boa performance nestas últimas semanas, e se formos a ver aqui no mês de dezembro, consegui terminar aqui o mês com um ganho de 6,90%, e neste caso para o mês de janeiro já estamos aqui com uma subida de 1,43%. Embora não seja assim uma subida tão grande como as subidas que vemos nestes últimos dias,
noutras ações. É uma subida bastante positiva para a ação da Disney, que não é uma ação de subir assim bastante em tão pouco tempo, e por essa razão é algo que também deves ter em conta para o tipo de ação que é. Neste caso, aqui pontos importantes, temos novamente aqui os 116 dólares, aqui novamente a estar aqui a bloquear a ação, como se tivesse aqui um bloqueio aqui da ação, para depois, aqui o próximo ponto, próxima resistência 117, então aqui na parte dos 119 dólares. São os pontos bastante importantes para a ação. Também aqui para quedas, temos aqui os 112 dólares, que é também uma parte também bastante importante. Depois então aqui os 102 dólares e ainda aqui pode estar aqui a lateralizar nos 105 dólares. Basicamente aqui a Disney tem sido uma ação que até tem sido bastante favorecida com tudo isto da Netflix, em que se formos aqui a ver Netflix, como podes ver, a Netflix, que é uma concorrente direta da Disney, enquanto tem praticamente feito aqui uma queda do caraças e, e caído mesmo assim bastante, a Disney tem feito simplesmente o sentido contrário aqui no movimento da Netflix. Aqui passando para a Alphabet, Google. Então aqui neste caso tivemos novo máximo histórico para a Alphabet aqui nesta última semana, também a coincidir com o máximo histórico do índice S&P 500. E neste caso, como pode ver nesta linha de triângulo descendente, vemos aqui a ação aguentar-se bem aqui nos 290 a 300 dólares e depois então acabou por inverter. Aqui neste caso, pode ser que tenhamos aqui um movimento aqui mais para cima e depois então para nova correção, pequeno dip, e se continuarmos aqui com catalisadores positivos para a ação da Google, da Alphabet, neste caso pode ser que tenhamos aqui então uma inversão aqui novamente para novo máximo histórico. E neste caso, para a próxima ação aqui na nossa lista, que é a Robinhood, em que temos está aqui num canal em que está formando aqui, está cada vez a fazer movimentos mais pequenos. Neste caso, como podes ver, desde aqui até esta parte, vemos aqui movimentos maiores, vemos aqui uma correção, depois aqui novamente aqui acima, não consegui estar aqui a quebrar, foi uma falsa quebra, e agora estamos aqui com movimentos mais pequenos para depois então, em breve, estarmos aqui com um movimento maior, em que vai estar aqui a atrair bastantes compradores ou vendedores. Neste caso, se tivermos aqui uma quebra aqui, pode ser que tenhamos aqui um grande movimento, e depois quem sabe para novo máximo histórico, se acabarmos por não conseguir estar aqui a movimentar para cima a ação, então vamos ter aqui uma queda da ação e temos aqui mais pontos para estar aqui atentos, sobretudo aqui os 100 dólares, e depois, como pode ver, temos aqui uma possível grande queda se a ação não conseguir aguentar aqui nestes pontos. Aqui passando para a próxima ação na lista, a Coca-Cola. É uma ação que é uma ação defensiva e por essa razão não esteja à espera aqui que a ação da Coca-Cola faça grandes movimentos como outras ações aqui nesta lista, e é sobretudo bastante usada quando o mercado está aqui com um sentimento bastante negativo, porque normalmente é nessas alturas que tem aqui melhor performance. E neste caso, se formos a ver aqui a ação da Coca-Cola, vamos a ver mais para o longo prazo, como podes ver aqui em 2022, praticamente está aqui perto aqui da resistência de 2022. E, como pode ver, é uma ação que faz grandes movimentos, mas é mais para estar aqui protegido contra aqui grandes quedas nos mercados. Neste caso, temos que a ação está nos 70 dólares,49 e pode estar aqui a fazer esta semana um movimento até aqui a parte de 72, 73 dólares, embora seja aqui bastante afetado por esta resistência aqui nos cerca de 71 dólares para a ação. E neste caso, se não conseguir estar a quebrar aqui esta zona dos 71 dólares, então vamos ter aqui novamente queda para aqui para baixo. Neste caso, uma coisa que deves ter em conta sempre é que esta ação nunca vai estar aqui a fazer grandes movimentos em essa razão. É mais uma ação defensiva do que, aqui uma ação que investidores estejam aqui a olhar mais para os grandes movimentos e apenas para aqui os dividendos. E neste caso, para a Meta. A Meta esteve aqui a fazer perto de máximos históricos de 800 dólares. Mesmo assim, acabou por não conseguir aguentar, que fez novamente duplo topo, não conseguiu inverter e acabou mesmo por cair. E aqui chegou aos 580 dólares. Neste caso está aqui nos 653 dólares. E aqui um ponto importante, um suporte importante de muito curto prazo é os 640 dólares. Se quebrar aqui os 640 dólares e continuar aqui o movimento de queda, então mais tarde tínhamos aqui uma ida até os 580 dólares para então uma talvez inversão aqui. Caso contrário, podemos então ter aqui uma queda ainda maior aqui para os 480 dólares. Estes são áreas bastante importantes que tem que estar aqui a aguentar. Caso contrário, não vai estar aqui a atrair compradores que vão fazer aqui a ação subir.
Neste caso também outro ponto importante aqui é os $680. Aqui tivemos uma quebra aqui deste movimento, mas acabou mesmo por não estar aqui a continuar o seu movimento. Neste caso também, para o muito curto prazo, também esta parte dos 660 a $680, embora não seja assim oficialmente uma resistência, mas mais aqui nos $680, em que tem que estar a chegar aqui aos $680, pode estar aqui a lateralizar e depois então a fazer um movimento para cima para estar aqui a experimentar novos máximos históricos. E passando para a próxima ação na lista, temos aqui a Microsoft. Neste caso aqui a Microsoft também continua aqui num range em que, como podes ver, já tinha sido identificado aqui nos últimos vídeos, aqui o range da Microsoft, que era aqui entre os $470 e os $490. Neste caso, continua aqui neste range praticamente desde o mês de novembro, e em que ainda não tivemos aqui nenhuma quebra aqui deste range para, então aqui é um possível movimento para cima ou movimento aqui para baixo. Neste caso está aqui nos $479, mais certa podemos ter aqui novamente aqui nova ida aos 485, $490, mas se não quebrar, novamente vai voltar aqui a fazer este movimento sempre para baixo, enquanto não tivermos aqui catalisadores que façam mover aqui a ação da Microsoft. Agora aqui passando para a próxima ação, a Nvidia. Também a ação da Nvidia tem aqui o máximo histórico nos $212, mas no entanto aqui, quando chegou aqui a esta área de resistência, acabou aqui por estar vários dias aqui sempre a experimentar, mas neste caso teve aqui sempre a fazer duplo topo, triplo topo, Camboja acabou mesmo por não conseguir quebrar e agora está aqui em queda e pode ser que tenhamos aqui uma ida aos 680, se não aguentar aqui nos 680, então aqui uma queda aos $670, quer dizer, neste caso, se conseguir estar aqui a inverter aqui nos $180, podemos ter aqui novamente uma ida aos $190, para se conseguir quebrar aqui e não fizer este movimento que vemos aqui, então aí é que podemos ter aqui um novo movimento para cima na ação da Nvidia. Aqui para a Oracle. Aqui para a Oracle, como podes ver, já vemos aqui a Oracle a quebrar aqui esta linha de tendência de triângulo descendente e acabou por fazer aqui este movimento. Acabou por aguentar aqui e agora pode ser que esteja aqui a lateralizar então aqui para um possível movimento para cima, mas tens de ter aqui em conta que temos aqui várias resistências. Temos aqui os $220 como resistência, temos aqui os $230, depois temos aqui também os $270. Ou seja, tem que estar aqui com bastante força aqui, com bastantes compradores para estar aqui a ultrapassar todos estes objetivos para a ação da Oracle. Agora passando aqui para a próxima ação na lista, que é a Palantir, também não uma ação assim muito desconhecida e que aproveitou aqui parte deste movimento aqui nesta última semana, sobretudo porque tivemos aqui o ataque dos Estados Unidos e esse catalisador fez então com que a ação tenha obter aqui bastantes compradores aqui a fazer movimentar a ação. Neste caso, temos que a ação está aqui na zona vermelha novamente, está aqui nos $177,47. Tem que estar aqui a aguentar, ou então nestes próximos dias aqui a subir, para aqui quase até os $200, aqui para a resistência, e depois tem que estar aqui a furar esta resistência para fazer novo máximo histórico. E passando para a próxima ação aqui na lista, podes ver, temos aqui a SoFi. Também, neste caso, para o SoFi, acabou por esta semana ir aos quase $30, mas acabou mesmo por não aguentar aqui e acabou mesmo por inverter praticamente já no dia seguinte, em que foi dos $30 para os $26. Aqui praticamente uma queda de quase $4 por ação. Neste caso, conseguiu recuperar, está aqui chegou aos $28, mas depois voltou aqui para os $27,43. Aqui a zona dos $27 tem praticamente sido uma média aqui para a ação da SoFi. E enquanto não tivermos aqui um movimento para cima para os $30 e conseguir aqui mesmo estar a quebrar aqui com bastante convicção, então vamos ter sempre estes movimentos assim que vais sempre aos $30 ou até pode ultrapassar um pedaço dos $30, mas depois nos próximos dias já está para baixo dos 25 ou então para os $27. Neste caso aqui, passando para a próxima ação na lista, que é a última ação aqui na lista, que é a Tesla, em que podes ver aqui a Tesla tem feito novo máximo histórico o ano passado, em dezembro, mas depois de fazer novo máximo histórico, houve ainda aqui uma tentativa, pôs novo máximo histórico e acabou mesmo por não estar aqui a resistir. E basicamente vamos aqui a entrada bastante forte de short sellers e também aqui vendedores aqui a fechar a posição para garantir aqui que estavam ou no break-even ou que estavam aqui com algum lucro, sobretudo porque praticamente quase um ano depois tivemos aqui a Tesla a fazer novo máximo histórico e é normal que investidores queiram estar aqui mais cautelosos e estar a fechar as suas posições, sobretudo porque tiveram praticamente aqui um ano em que tiveram, no break tiveram aqui com perdas e depois quando chegam a esta parte de break-even é normal que estejam aqui com medo que aconteça um aumento ou mesmo e vão acabar mesmo por fechar aqui a posição.
para mais tarde estar aqui a comprar numa posição mais favorável para a ação da Tesla. Neste caso, a ação aguentou-se aqui entre os 420 e 430 dólares e está de volta novamente a esta linha de tendência de triângulo de alta e que neste caso pode ser que tenhamos aqui uma inversão novamente aqui para uma ida para os 470, 480 dólares. Se conseguir estar a quebrar aqui esta resistência nos 470, 480 dólares, pode ser então que tenhamos aqui um novo movimento para máximos históricos e quem sabe finalmente aqui ultrapassa os 500 dólares ainda durante o mês de janeiro. Que neste caso, por este vídeo é tudo. Se achas que devia também ter mencionado aqui mais alguma ação, também coloca aqui na caixa de comentários deste vídeo. E se tens alguma dúvida ou sugestão também podes colocar aqui na caixa de comentários deste vídeo. Também, aqui só uma última menção. É que com esta captura do Maduro e também com novamente aqui as ações de infraestrutura de IA a fazerem grandes movimentos, que neste caso, como podes ver, tivemos aqui praticamente os runners do S&P 500 de 2025, estão novamente aqui a ser os runners do S&P 500 para o ano de 2026 e mesmo assim só temos alguns dias no ano de 2026 e como podes ver já temos aqui, por exemplo, a SanDisk já com uma subida desde o início do ano de 59%, Intel com uma subida de 23%, Micron também aqui uma subida de 20,88%, como podes ver já temos aqui grandes movimentos sobretudo e ainda estamos aqui há apenas alguns dias no início do ano de 2026. Aqui, por este vídeo é tudo, já sabes, podes encontrar mais informações também no blog investirnabolsa.com e se tens alguma dúvida, sugestão, podes colocar na caixa de comentários deste vídeo. Bons investimentos!